Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos de volta, mais uma semana aí de Noite do Dharma. A pergunta de hoje é da Dani, de Govardhana, que é figurinha carimbada aí, manda várias perguntas interessantes. E agora ela fez uma pergunta que eu gostei bastante, que foi: qual é o Dharma que Srila Prabhupada espera que seus discípulos, seus seguidores cumpram? Então, para responder essa pergunta, antes de ir diretamente para a pergunta, é interessante ver o que o próprio Prabhupada fala sobre a respeito da própria missão dele, né? Então, a gente sabe que, assim, todos os gurus, eles têm um mantra chamado Pranama Mantra. É o mantra em homenagem, é um mantra em reverências àquele guru, que quando o discípulo medita naquele mantra, ele está meditando assim no serviço específico que aquele guru, que aquele mestre oferece para Krishna, né? Qual é a missão daquele mestre, que é o mestre onde ele se refugiou, é o mestre de quem ele está buscando inspiração. Então, assim, ele sempre relembra a missão do mestre dele. Por quê? Porque o nosso Dharma, a nossa missão espiritual nessa vida é, de certa forma, apoiar o nosso mestre e continuar a missão do nosso mestre, ainda que usando nossas próprias habilidades, de acordo com a nossa própria natureza, dentro da nossa vocação, mas a nossa missão, ela é um prolongamento da missão do nosso mestre. Então, para a gente entender qual é o Dharma de um seguidor de Prabhupada, a gente tem que entender o que o próprio Prabhupada entendia a respeito do Dharma dele, né? Então, esse Pranama Mantra, normalmente é um admirador daquele guru, um amigo dele, que entende o papel dele, que entende a missão dele, que vai lá e compõe esse mantra. Agora, no caso de Prabhupada, ele achou importante ele mesmo escrever o mantra dele por esse motivo, que ele esperava que todos assim, os membros da ISKCON, da sociedade que ele criou, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, entendessem muito bem qual era a missão dele, porque todos devotos dentro dessa ISKCON, dentro dessa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, continuariam essa missão, cada um dentro, né, das suas próprias possibilidades, né, dentro do seu Dharma específico, mas todos continuariam essa missão. Então era importante ele mesmo escrever o mantra dele como uma espécie de testamento da missão da ISKCON, de testamento da sucessão de discípulos que ele estava criando. E aí, Prabhupada, né, a primeira parte do mantra de Prabhupada, ele fala, né, aquela parte meio padrão do mantra, que fala que o guru está abrigado, né, aos pés de Krishna e tudo mais. Mas a segunda parte do mantra, o segundo parágrafo do mantra, diz: Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Prabhupada fala, né, nessa parte do mantra, né, que a gente está reverenciando ele, Prabhupada, porque ele é um servo de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Então, assim, primeira coisa, ele está continuando a missão do próprio dele, a missão do próprio mestre dele, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Gauravani Pracharine, que ele veio assim pregar, propagar assim, os ensinamentos de Chaitanya, dessa encarnação mais misericordiosa de Krishna. E Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine, que ele veio libertar os países ocidentais do niilismo, do impersonalismo, de filosofias, assim, até espirituais, que descartam o papel de Deus, né? Filosofias que tentam resolver todos os problemas da vida baseado só em renúncia, em austeridade, na aquisição de conhecimento, mas relativizando ou mesmo anulando a posição, a importância ímpar, única do próprio Krishna, do próprio Deus, né? Então, filosofias que de alguma forma não estimulam o desenvolvimento da nossa relação eterna com Deus. Então, o Prabhupada fala, olha, ele começa a missão dele basicamente por aí, né? Ele vai falar que o impersonalismo, que o niilismo não resolvem nosso problema, ou resolvem de forma limitada. O niilismo de fato não resolve, né? O niilismo, assim, a crença que é cada vez mais forte filosoficamente no mundo ocidental, de que na verdade ou a realidade sequer existe, ou de que a realidade não tem significado algum, a realidade é apenas assim, uma sequência de eventos aleatórios. Assim, ambas essas interpretações nihilistas da realidade, elas, na verdade, sequer dizem que existe uma solução para os nossos problemas, né? Assim, ela fala que não existe uma solução para os seus problemas. Na verdade, ou você nem existe para você não ter problemas, ou então, na verdade, você tem problemas e não tem nada que você possa fazer para solucioná-los. Então, assim, é uma filosofia muito desesperançosa, né? Uma filosofia muito árida,
E o impersonalismo é uma filosofia espiritual, mas que, em última análise, mina, né, reduz a importância do próprio Krishna, do próprio Deus, né, ou anula completamente. A gente fez uma live exatamente uma semana atrás sobre o impersonalismo, né, quem quiser conhecer um pouco mais. Então, Prabhupada fala que essa missão dele foi essa, foi criticar, apontar os problemas dessas filosofias, porque essas filosofias não apontam para uma relação com Deus. E aí depois, né, o mantra também fala que para fazer isso, o que ele fez? Né? Ele estava representando o mestre dele, Bhaktisiddhanta Sarasvati, e Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele fez algo único, né? Ele pegou a ideia da sucessão discipular, a ideia assim, de mestres que treinam discípulos, que treinam mestres, que sempre foi o que manteve a tradição devocional relacionada com Krishna viva, né? O próprio Krishna vai falar na Bhagavad Gita sobre a importância dessa sucessão discipular. Todos os textos da tradição de Bhakti vão falar sobre assim, a importância da sucessão discipular. E Bhaktisiddhanta transformou a sucessão discipular, né? Ele, na verdade, ele criou uma proteção para a sucessão discipular que foi uma instituição, né? Então, Bhaktisiddhanta, ele cria essa instituição, que é a Gaudiya Mata, para ajudar a proteger a sucessão discipular, porque nós vivemos num mundo que é institucionalizado. Instituições, elas cumprem um papel importante, né? Instituições têm falhas, têm defeitos, têm burocracia, têm regras que muitas vezes não são regras justas e que demoram para mudar. Então, assim, a gente pode achar que, poxa, uma instituição é uma coisa material. Então, para que criar assim, uma proteção tão falha, tão vulnerável, para uma coisa tão sagrada que é a sucessão discipular, né? Então, assim, pode não parecer uma coisa muito intuitiva a ideia de Bhaktisiddhanta, mas é exatamente isso. A sucessão discipular, ela vai ter muita dificuldade, se não existe uma instituição, dela se relacionar de uma forma viva, dinâmica com esse mundo, que é um mundo feito de instituições, instituições democráticas, empresas, governos, universidades, são todos assim institucionalizados, né? Assim, a universidade ela também é institucionalizada, ninguém para e começa a sentar no meio da praça e ensinar cálculo numérico, ninguém faz isso, né? A gente precisa de uma instituição para facilitar assim, a organização, a distribuição do conhecimento, para facilitar, inclusive, assim, um serviço, né, de proteção do bem-estar, de cuidado às pessoas que estão ligadas àquele grupo, né? Então, uma instituição ela pode ter muitos problemas. E claro, uma instituição é algo material, mas quando você, como o próprio Krishna explica na Bhagavad Gita, no capítulo 4, quando você usa algo material dentro de um propósito relacionado a Brahman, dentro de um propósito espiritual, aquilo também se espiritualiza, né? Então, tem um teólogo que eu gosto bastante, que é o Niebuhr, teólogo importante, cristão do século passado, que ele tem um livro interessante chamado A Treliça e a Videira, né, onde que ele fala que, por exemplo, a videira é o evangelho, né? Então, assim, o evangelho vivo, dinâmico, e a treliça é aquilo que a gente constrói, é uma coisa artificial, né, para poder proteger a videira. Por quê? Porque se você deixa a videira sair crescendo por conta própria, ela pode crescer para lugares que não seriam desejados, né? Ela pode, assim, crescer de uma forma desordenada, ela pode crescer tanto que depois, assim, ela vai crescer de uma forma que ela mesma vai se sufocar. Isso pode acontecer com uma videira, isso acontece na natureza. Então você faz a treliça, que é algo artificial, a treliça ela não dá uva, a treliça ela não dá vinho, a treliça ela não pode cumprir o papel da videira, mas ela pode proteger a videira, né? Se ela é construída de forma correta, ela protege o crescimento da videira para que ela cresça de uma forma correta. Então a mesma coisa a ideia de Bhaktisiddhanta, de criar uma instituição que possa proteger a sucessão discipular. E por isso essa instituição ela também se torna espiritual, né? E aí, para que essa instituição? Para propagar o conhecimento de Chaitanya, Gauravani Pracharine, né? Então, o que Chaitanya especificamente ele traz quando ele vem para esse mundo? Quando ele vem para esse mundo, ele traz o conhecimento de que o cantar dos nomes de Deus realmente é a chave, né, para a gente conseguir se conectar com Krishna nessa era de Kali, nessa era de desavenças, de hipocrisia, uma era que aparentemente é perdida, que o materialismo está exacerbado, mas você pode se conectar com Deus de uma forma muito simples, cantando o nome de Deus. E não só cantando os nomes de Deus, meditando nos nomes de Deus, mas também assim, usando 4 outras ferramentas que vão ajudar você a cantar e meditar o nome de Deus de uma forma pura, né? Que esses 5 itens juntos são o que são chamados de Panchanga, né? Pancha significa 5 e Anga, membros, né? Ou seja, os 5 membros de Bhakti, os 5 membros da devoção, que é cantar os nomes de Deus, que é Sadhu Sangha,
a ideia de você manter assim uma comunidade de pessoas que estão praticando o processo e que cultivam profunda amizade entre si, que pessoas que se relacionam, que estão uma ajudando a outra, amparando as outras, pessoas que estão colaborando entre si para poder propagar esse conhecimento, né? Então, Sadhu Sangha, essa sociedade, né, assim, de devotos que são que estão assim tentando iluminar uns aos outros, que estão tentando cooperar, né? Assim, que vão se purificar no esforço que eles fazem justamente para poder cooperarem. E além disso, Chaitanya também fala que o Srimad Bhagavatam, o livro Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, ele tem um papel fundamental, porque esse livro, o Bhagavata Purana, que vai revelar justamente qual é assim a psicologia de Deus, quais são os avatares, as encarnações divinas, quais são as lilas, atividades, né, que Krishna executa nesse mundo, quais atividades Deus executa no mundo espiritual. Então, quando a gente medita no Mahamantra Hare Krishna, quando a gente medita em qualquer mantra, ou quando a gente faz qualquer oração envolvendo o nome de Deus, a gente tem que meditar em Deus, a gente tem que conhecer Deus, né? Assim, porque você só vai estabelecer uma relação com alguém que você conhece, que você está reciprocando com essa pessoa. Então a gente precisa conhecer Deus, precisamos conhecer assim, os aspectos mais íntimos de Deus se a gente quer ter uma relação sólida, sustentável, se a gente quer ter uma relação espontânea, uma relação amorosa com Deus, precisamos conhecer quem Ele é, precisamos entender, por exemplo, o que Ele está ensinando pra gente na nossa vida, como que a gente vai reconhecer assim, um ensinamento que é diretamente enviado por Krishna, assim, um insight que Krishna está nos enviando, um arranjo de Krishna na nossa vida, ou então, assim, de um evento banal, de um evento ordinário. A gente tem que entender como Krishna atua nesse mundo, se a gente quer entender se é Ele que está atuando na nossa vida, o que eu posso fazer para agradá-lo. Então, assim, se a gente medita nos nomes de Deus, mas não tem esse conhecimento vivo sobre quem Deus é, então a gente vai estar diante de uma meditação, a gente provavelmente vai tentar fazer uma prática de meditação que ela não vai ser totalmente viva, que ela não vai ser totalmente, assim, dinâmica, que a gente realmente não vai estar com a nossa mente ali buscando realmente abrigo em Deus, né? Querendo cultivar uma relação com Ele. Precisamos conhecê-los, né? Então a gente também fez uma live só sobre o Srimad Bhagavatam, né? Então lá a gente fala um pouco mais sobre esse tema. E aí, a gente já falou, né, de duas ferramentas, né, que é a Sadhu Sangha e meditação, né, estudo desse livro do Srimad Bhagavatam, e tem outras duas ferramentas que Chaitanya fala. Uma delas é Murti Seva, a ideia de você adorar a forma de Deus, adorar as deidades de Krishna, né? Quando a gente adora a deidade de Krishna, a gente começa a se esforçar para entender o que significa se relacionar com Deus na prática. Tem uma discípula de Prabhupada, chamada Lilavati, que ela era muito inteligente, era uma antropóloga, ela estava fazendo o doutorado dela em antropologia quando ela conheceu o Prabhupada, ela já tinha viajado o mundo todo, já tinha ido para a Índia, vários lugares assim da Europa, já conhecia bem, né? Assim, o Egito, ela tinha viajado para lugares onde já tinham tido impérios antigamente, estudado as raízes desse império. Então ela já conhecia os Vedas, já conhecia um pouco do conhecimento védico antes de conhecer Prabhupada. Obviamente, quando ela conhece Prabhupada revela para ela a ênfase de Bhakti, a ênfase da devoção que sozinho ela não tinha percebido. Mas ela era muito inteligente e ela tinha muita facilidade para entender a filosofia. E isso foi no começo do movimento, então assim, ela se destacou porque ela entendia muito, né? E conseguia entender mais rápido, com mais facilidade do que muitos outros discípulos de Prabhupada no começo. E aí uma coisa incomodava ela, só uma coisa que Prabhupada explicava que ela não conseguia entender direito, que era a ideia da deidade. Ela ficava perplexa, né? Assim, como que Krishna é infinito e ilimitado se limita a uma forma material, né? Uma forma feita de madeira, uma forma feita de pedra, como são as deidades, né? E por que adorar essa deidade se a gente tem tanta coisa para fazer, né? Se nós temos assim pessoas sofrendo dores, misérias reais, pessoas com fome, pessoas com depressão no mundo, pessoas que a gente pode dar uma ajuda sólida para elas e a gente fica adorando a deidade, trocando a roupa da deidade, fazendo cerimônias para a deidade, ainda que a deidade seja Krishna. Assim, no que isso ajudaria a gente de uma forma real, substancial, a desenvolver a nossa relação com Krishna? E aí Prabhupada fala para ela, olha, tudo bem, eu te explico a deidade. Nessa época só tinha uma deidade, que era a deidade na costa oeste, que era uma deidade de Jagannatha. Então ele fala assim, eu te explico esse ponto, mas primeiro faz uma guirlanda para a deidade. E aí ela foi fazer, né, a guirlanda. E aí nesse esforço dela de fazer a guirlanda, primeira coisa, ela nunca tinha feito uma guirlanda para Jagannatha. Então a primeira coisa que ela teve que pensar,
qual é o tamanho assim do pescocinho de Jagannatha. Ela nunca tinha reparado nisso com calma, né? Então ela vai lá e presta atenção, ela olha para a deidade e vê pela primeira vez, assim, com calma, qual era o tamanho exato do pescoço de Jagannatha. Depois, ela pensa assim, poxa, como que eu posso fazer uma guirlanda para Jagannatha que não vai incomodar o pescoço dele, não vai pinicar? E qual flor Jagannatha gosta? Qual flor Jagannatha acha suave? Qual flor ele acha fragante? Então ela começou a pesquisar para ver qual flor Jagannatha gostava e ela descobriu que existe a descrição nas escrituras que Jagannatha gosta, especialmente de lírio. Isso era uma coisa que ela não sabia, ela não entendia direito o gosto de Jagannatha, né? Então aí ela, poxa, Jagannatha gosta de lírio? Legal. E foi entendendo. E aí quando ela fez a guirlanda, ela entendeu que ela estava vendo Krishna como uma pessoa. Ela estava fazendo algo para uma pessoa, né? Então ela fez a guirlanda e foi falar com o Prabhupada. E o Prabhupada falou, poxa, legal, você fez a guirlanda, agora eu vou te explicar. E aí ela falou, não, Prabhupada, não precisa, agora eu já entendi, né? Então quando a gente oferece coisas na nossa vida para Krishna, quando a gente se força a ver Krishna como uma pessoa, quando a gente está adorando a deidade, esse princípio do Jagya, esse princípio de oferecer coisas materiais, oferecer a nossa vida nesse mundo material, os diferentes aspectos que permeiam a nossa vida, que formam a nossa vida, isso vai se tornando algo intuitivo pra gente, se a gente adora a deidade com a concepção correta, não só como uma cerimônia mecânica, mas se a gente faz com assim, um verdadeiro senso de meditação, essa percepção de Jagya, essa percepção de que a matéria ela também é sagrada, porque a matéria pode ser usada para a gente se conectar com Deus, isso vai se instalando na nossa consciência. Isso é absolutamente necessário para a gente. Por quê? Porque, assim, quando nós pensamos, né, assim, que vamos, por exemplo, cantar os santos nomes de Deus, naquele momento a gente pode estar até meditando, mas depois que a gente sair daquele momento e vai dirigir até o trabalho e vai ter que lidar com o patrão no trabalho e pagar boletos, a gente pode voltar a ver tudo isso com uma consciência mundana. Então essa ideia de Jagya, de que a matéria pode ser conectada com Krishna, que a matéria pode ser espiritualizada, que tudo que existe nesse mundo é disponível para ser oferecido para Deus, isso é algo vital, né? Se a gente quer ter uma meditação plena no nome de Krishna. Se a gente tem toda uma rotina centrada na relação com Krishna, a gente vai estar com a consciência suficientemente pronta para meditar em Krishna de verdade na hora que a gente cantar os santos nomes. E, por fim, o último ponto que Chaitanya fala é Mathura Vasa, que nós temos que morar em Mathura. Mathura é a cidade onde Krishna nasceu, quando ele apareceu nesse mundo, né? Cidade onde o pai e o avô dele moravam. E que depois ele nasce lá, mas depois ele vai para Vrindavana e retorna para Mathura, depois na adolescência, né? Então, Mathura Vasa, Vasa significa se abrigar, então Mathura Vasa, se abrigar em Mathura, se abrigar num local sagrado, morar num local sagrado, né? Então, assim, fazer da sua rotina algo sagrado. Morar num local onde tudo te inspire, te faça lembrar de Krishna, né? Então, Chaitanya fala que esses são os 5 itens que formam o pilar, que formam a base da vida devocional. Na verdade, esses 5 itens, por si só, eles constituem a base da vida espiritual. O que Prabhupada veio fazer? Prabhupada veio fazer uma instituição que trouxesse esses 5 itens, né? Uma instituição que permitisse as pessoas terem isso facilmente. Uma instituição que fornecesse esses itens pra gente. E aí a gente pode pensar qual é um dharma do discípulo de Prabhupada, de um seguidor de Prabhupada. Prabhupada deixou muito claro, né, que ele queria que a gente continuasse a missão dele, que a gente continuasse fortalecendo a instituição dele, que distribui essas 5 coisas, né, para o mundo. A gente tem que, nós mesmos, nos nutrirmos dessas coisas, temos que experimentar os santos nomes, temos que desenvolver essa devoção pelos santos nomes, saboreá-los, né, como diz as escrituras, o Kirtan, o cantar dos nomes de Deus, é a posição mais segura do universo. Então temos que nos estabelecer nessa posição segura, meditando nos santos nomes, ao mesmo tempo que a gente estuda o Bhagavatam e as outras literaturas relacionadas com o Bhagavatam, ao mesmo tempo que a gente experimenta assim, amizade entre devotos, né? Obviamente, não vamos conseguir fazer amizade com todos os devotos, porque isso é algo impossível, né? Isso nunca foi feito. Inclusive, quando Chaitanya sai desse planeta, e Nityananda, seu grande associado, sai desse planeta, quem fica responsável por tomar conta, né, de todos os devotos
Dhyana Videvi, que era a esposa de Nityananda, né, o grande associado do Sr. Chaitanya. Então, Dhyana Videvi, o primeiro problema que aparece para ela resolver, depois que Chaitanya deixa esse planeta, é que tinham 6 grupos. Os seguidores de Chaitanya se dividem em 6 grupos, que basicamente eles não conseguem concordar entre eles. Então, Dhyana Videvi chega e fala assim: vocês concordam sobre a importância de cantar os nomes de Krishna? Sim. Vocês concordam com a filosofia do Bhagavatam? Sim. Vocês concordam sobre a importância de propagar esse conhecimento? Sim. Ela fala: então vocês concordam com aquilo que é importante, né? Vocês estão na mesma missão, vocês não precisam necessariamente conviver, vocês podem ser 6 grupos separados, né? Então eles tinham dificuldade em como eles iam se unir. Ela falou: vocês não precisam se unir fisicamente, vocês podem se unir na missão. Então, apesar de Sadhu Sangha, essa associação ser algo muito saudável, a gente também tem que buscar Sadhu Sangha que a gente está confortável, Sadhu Sangha onde a gente se encaixa de uma forma tranquila, né? Que a gente necessariamente tem assim que se forçar a estar numa Sadhu Sangha onde a gente não sente a vontade, mas todos precisamos ter uma Sangha, né? Uma associação onde a gente se sinta nutrido, fortalecido, e temos que experimentar esse Murti Seva, né? Essa relação com Krishna no dia a dia, oferecer coisas para Krishna, ter esse carinho, cultivar esse afeto por Krishna de oferecer coisas para ele, ao mesmo tempo que temos que experimentar a Mathura Vasa, morar em um local sagrado, né? Prabhupada fez um esforço muito grande para construir templos, fez um esforço muito grande para construir comunidades rurais onde seus seguidores pudessem morar, mas se a gente não pode morar em nada disso, podemos fazer do nosso lar um local sagrado. Esse esforço a gente pode tentar fazer. E Prabhupada fez a sua instituição, a ISKCON, para tudo isso, né? E, obviamente, a ISKCON tem todo tipo de problema que acontecem nas instituições, qualquer instituição desse mundo, né? E Prabhupada sabia muito bem dos problemas que a instituição dele tinha e que teria, continuaria a ter no futuro, né? Então, teve até uma vez que um discípulo dele, que inclusive é meu xará, também se chama Nrsimhananda, na verdade eu sou xará dele, né? Porque ele é muito mais antigo, mas Nrsimhananda, esse discípulo de Prabhupada, ele era o responsável por filmar Prabhupada, né? Tinham 2 devotos que eram responsáveis por filmar assim, os grandes festivais, as principais aulas de Prabhupada, que era Yadubara e Nrsimhananda. Então esse Nrsimhananda, uma vez ele perguntou para Prabhupada, assim, a sua... Você sabe que quando você deixar esse planeta, a ISKCON vai ter muitos problemas, né? Ele falou: eu sei. E você sabe que vai ter, assim, falso ego, né? As pessoas vão competir, que as pessoas vão criar senso, vai ter rivalidade entre elas, em vez delas, algumas pessoas, né? Em vez de focar na vida espiritual. Prabhupada falou: eu sei. Mas Prabhupada, você sabe que vai ter abuso de poder? Prabhupada falou: eu sei. Ele falou: então, Prabhupada, o que eu faço? E Prabhupada falou: você vai lá e resolve. Então, assim, Prabhupada também deixou isso muito claro, né? Que ele sabia que a instituição dele teria problemas, como qualquer instituição nesse mundo vai ter, mas que nem por isso seus seguidores deveriam abandonar o barco. Eles deveriam ajudar a consertar esses problemas. E nesse esforço da gente consertar, da gente fazer esse esforço consciente, coletivo, né? Essa cooperação para manter essa instituição não só do jeito que Prabhupada deixou, mas ajudar ela a crescer, cada vez ficar melhor, na medida que nós exercitamos nossa tolerância, nossa paciência, nossa inteligência, nesse sentido, a gente está se exercitando para superar as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias falhas, né? Então, esse é um segundo dharma, né, que um discípulo de Prabhupada, um seguidor de Prabhupada deveria fazer. Não só propagar esses 5 itens que Prabhupada veio propagar, mas fortalecer a instituição que Prabhupada deixou, que, como é dito, né, deveria ser a casa onde todos poderiam morar. Então, realmente tornar isso, essa casa onde todos poderiam morar. E Prabhupada falou, nos últimos 3 anos da sua vida, Prabhupada falou muito um ponto específico, que ele tinha conseguido cumprir 50% da sua missão, que era justamente trazer essa filosofia espiritual, trazer essas práticas espirituais, né, ligadas a Chaitanya, mas teve algo, né, teve 50% que ele não conseguiu cumprir e que ele pediu para que seus seguidores cumprissem, que era Varnashram. Então, Varnashram significa tornar a vida espiritual, tornar o Dharma algo assim prático, algo presente, algo vivo dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, nós temos que trazer a ideia do Dharma para dentro das profissões. Prabhupada pediu mais de uma vez para os devotos fazerem uma universidade onde as pessoas aprendessem suas vocações, aprendessem suas profissões, mas sempre conectado à ideia do Dharma. Então, Prabhupada falou para os devotos criarem universidades nesse sentido, né? E aprendessem a viver as diversas profissões que existem nesse mundo dentro do senso do Dharma.
Prabhupada pediu que os devotos participassem ativamente da vida social, da vida política do mundo, mas com consciência espiritual, né? A gente falou um pouco disso na sexta-feira, né? Prabhupada chegou até a criar um partido político que durou 2 anos. Então, assim, essas coisas, elas são importantes. Prabhupada também criou o Bhaktivedanta Institute, né? Que é um instituto para estudar ciência, epistemologia científica, filosofia contemporânea, todas essas coisas, só que sobre a luz do conhecimento védico, dialogar com esse conhecimento científico a partir da perspectiva dos Vedas. Então, Prabhupada queria, na verdade, Prabhupada queria que os devotos participassem ativamente da construção do conhecimento, dos debates acadêmicos, da vida intelectual do mundo e trouxessem, agregassem um valor único, um valor novo, né, para todo esse debate que estava sendo construído, que é justamente assim, a filosofia de Chaitanya, né, que o quanto isso poderia iluminar, ajudar o mundo. Prabhupada queria que os devotos tivessem participação ativa no mundo acadêmico, né. Prabhupada queria que os devotos fizessem obras de arte que fossem tocantes, emocionantes, que tivessem valor artístico profundo e ao mesmo tempo trouxessem, né, conhecimento espiritual. Prabhupada uma vez falou para um discípulo seu, Hayagriva, que ele queria ver um filme de Hollywood falando sobre o começo da Era de Kali e como Chaitanya chegou para acabar com a Era de Kali, né? Ele até descreveu assim, um esboço de como ele acha que tinha que ser o roteiro do filme, né? Então, Prabhupada era muito vanguarda, Prabhupada era muito inovador. Sobre essas universidades que o Prabhupada pede, uma vez ele conversando com alguns discípulos, ele também descreve uma ideia que ele teve para os currículos da universidade. Então, essa parte nós ainda não fizemos, né? Varnashram, essa coisa de realmente trazer a consciência de Krishna para dentro da sociedade, às vezes ela é interpretada como a ideia só de trazer uma coisa que o Prabhupada realmente falava muito, que era vida simples e pensamento elevado, né? Criar, estimular o mundo, fazer o mundo perceber o valor da agricultura, do cuidado aos bovinos, né? Uma vida mais rural, mais simples, uma vida mais, né, pacífica. Isso também era parte desse projeto de Varnashram, mas não só isso, né? Mas Varnashram significa tornar a vida espiritual algo prático dentro desse mundo, permear todas as instâncias da vida social com esse conhecimento que Chaitanya trouxe, né? Então esses são os 50% do Dharma de Prabhupada, da missão de Prabhupada, que ele fisicamente, ele pessoalmente não cumpriu, mas ele vai cumprir através dos seus discípulos e das instruções que ele deixou para os seus discípulos, né? Então, eu diria que esses são os 4 grandes dharmas de um discípulo de Prabhupada. Primeiro é se beneficiar, se purificar de tudo que Prabhupada deixou. Então, se purificar lendo os livros de Prabhupada, se purificar cantando japa, como o Prabhupada ensinou a gente a cantar, se beneficiar, se purificar das deidades que o Prabhupada instalou, dos lugares sagrados que o Prabhupada criou, né? Então, assim, se beneficiar de tudo isso e se purificar. Se a gente não consegue fazer isso, se a gente não adquire prazer espiritual nessas coisas que Prabhupada deixou, se a gente não está respeitando, valorizando o legado dele, né? Então, assim, temos que nos purificarmos usando todo esse tesouro que ele deixou pra gente. Esse é o primeiro Dharma. O segundo Dharma é ajudar a entregar esses tesouros para outras pessoas, a propagar essas coisas para outras pessoas. A terceira coisa é fortalecer a instituição de Prabhupada, né? Fortalecer realmente assim num nível maduro, né? Torná-la mais democrática, mais pronta para lidar com o mundo contemporâneo. E o quarto Dharma é fazer Varnashram no mundo. Então esses são os 4 grandes dharmas assim, que um discípulo de Prabhupada deveria fazer. É uma missão realmente muito profunda, muito complexa, mas a gente pode assim, se beneficiar muito se a gente se ocupa nessa missão, na missão do mestre espiritual. Espero perguntas, comentários. O Luiz Montoya perguntou: para quem não consegue seguir o Dharma nas grandes cidades, qual é a saída? E Luiz, esse é o tema do Noite do Dharma de amanhã mesmo, exatamente esse. Como viver o Dharma dentro das grandes cidades, assim, porque realmente um ambiente rural, um ambiente mais pacífico, né? Mas no modo da bondade, né? Assim, um ambiente onde tudo facilita. A gente tem uma vida com menos ansiedade, menos desejos, mas se eu não consigo sair, se eu estou preso numa cidade grande, que tem todo tipo de ofertas assim sensuais, que tem
todo tipo de agitação. Como que eu faço para conciliar isso com o Dharma? Né? Parece um ambiente desfavorável. E a gente vai ver que o Bhagavatam fala que realmente cidades são um ambiente desfavorável. Por outro lado, cidades têm vantagens que a gente não consegue ver à primeira vista. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar amanhã. Ótima pergunta.